E esse negócio de contra, né, é meio bizarro, né? Quer dizer, ter uma opinião diferente é estar contra alguém. Não tem que estar contra nem a Não é favor, isso, apenas são exatamente. opiniões diferentes. E vou mais longe, se for para ficar contra a opinião de quem faz média com torcida, eu estou cansado de ficar contra essas opiniões, que na verdade não são opiniões, muitas vezes são tentativas de fazer média com a torcida. E não ir no cerne da questão. Não questionar, por exemplo, o presidente de São Paulo, o Júlio Casares, que prometeu mais austeridade, a dívida aumentou, dobrou, né? E ele até hoje não teve a iniciativa de vir a público e falar: torcedor de São Paulo, nossa situação é essa, vamos viver essa realidade, é um remédio amargo necessário. Então a culpa não é só do Claro. treinador, a culpa maior é minha, porque eu prometi. Ele deveria falar, porque eu prometi uma coisa, prometeu, e eu não consegui cumprir. Então estou tentando corrigir rota, porque a gente precisa entrar nos eixos. Aí a pergunta que eu sempre faço quando falo de São Paulo: você quer ser Corinthians ou quer ser Palmeiras? É. Você quer Uhum. ser Corinthians, você vai ficar super endividado, aí não sabe onde você vai parar. Você quer ser Palmeiras, você vai tomar um remédio amargo, mas você pode amanhã estar numa outra situação. Né? Tem várias mensagens aqui, o Sérgio Atier, 10 anos que São Paulo não tinha um mediano. Não falta coragem à diretoria para assumir que por anos a meta é não ser rebaixado, pedindo parceria à torcida. É mais ou menos nessa linha que ele quer dizer, entendi eu. Luiz Uhum. Gustavo Coutinho, saudações ao trio, quero ver a reação do Bernardo, vendo o Bernardo plugado comemorando os 2 gols do Arrasca. Um abraço que do Engar e Niterói. Verás, Luiz Gustavo, daqui a pouco teremos essa atração aqui com a presença do Bernardo. Douglas Martins, hoje temos Job Rotation, sempre tem Job Rotation. Bernardo Live Action. Alisson Lemos, Arnaldo São Paulo caiu com Zuba, você embrulha. Eu acho que o Alisson Lemos acha que a culpa, pelo que eu entendi, né, é do Zubeldia, né? Então, Alisson, o que eu acho é que a chance do São Paulo cair com o Zubeldia é muito menor do que se ele trocar o treinador. Essa é a minha questão. Essa é a minha Já o Luiz preocupação. Gustavo, Luiz Guerreiro aqui, Zuba ser demitido é um dos maiores surtos de irracionalidade coletiva que eu já vi na vida, o imediatismo do torcedor que precisa de uma mudança de técnico para se animar com o time e não pode vencer. E aí, Arnaldo, o que você acha disso? Cara, você percebe que não é só opinião para a troca, mas o que eu percebo, Mauro e Bernardo, é o estádio já entrando nessa vibe, menos a torcida organizada ou as torcidas organizadas, a ponto de vaiar o time depois do jogo com o Cruzeiro, um time que terminou a partida contra o Cruzeiro e seus investimentos com 3 jogadores da Copa São Paulo na frente, por falta de opção, né? Então, um time que empata com o Cruzeiro, e a gente vai discutir o Cruzeiro, né? Gabigol nem entrou, tal, com o Lucas Ferreira, Matheus Alves e Rian, né? E por pouco não ganhou o jogo, talvez tivesse um pouco mais de opção, tal, não sei o que lá. Mas a torcida tá vaiando até quando tem os moleques em campo, que era uma das exigências, né? Sim. Claro que a vaia direcionada à comissão técnica, mas no final das contas, a torcida está vaiando até o time quando tem os moleques. Então, eu acho que essa discussão aqui, que está aqui no chat, está entre a gente e tal, tenta ser uma discussão um pouco mais profunda. Quando o torcedor por completo entra nessa vibe, é muito difícil reverter, né? Esse quadro. E é nessa situação que o Zubeldia se encontra. Não sei Eu o que o Rapidamente Bernardo queria. aqui, Bernardo, só registrar aqui o Beto Miranda falando que as transmissões de futebol cada vez mais ufanistas, tudo é histórico, insuportável para quem assiste jogos de outros times. E eu só corrigi aqui o Vitor Rodrigues, ele fala que o Mauro está sendo mais lúcido do que o Arnaldo. Na verdade, Vitor, nós estamos mais ou menos com a mesma linha de pensamento. é. Infelizmente, os setoristas estão surfando na crise, tentando atrair os torcedores para as suas redes. Mas, com relação a essa situação de São Paulo, acho que você talvez não tenha entendido. Eu tenho um pensamento muito parecido com o do Arnaldo. Fala, Bernardo. Eu queria falar sobre o tal comentário, né? Que até foi inoportuno também pelo jogo em si, né? Porque falar que o Zubeldia estava com medo não corresponde ao que foi colocado em prática no jogo. O São Paulo vinha jogando, inclusive, com 3 zagueiros. É bem verdade que o Ferrarese mais pelo lado direito, mas o São Paulo entrou ontem com uma linha de 4, apenas 2 jogadores no meio de campo, o Alisson e o Marcos Antônio, e atacante pra caramba, Ferreira, Ferreirinha, Luciano e André Silva, né? Uhum. Então, na boa, tudo que o Zubeldia não teve ontem foi medo. Ele definitivamente não tem medo quando ele arma um time com esses jogadores e nessa disposição tática. Então é completamente inoportuno.
Quer dizer, é um comentário que não condiz com o que foi colocado em prática no jogo, inclusive. Depois o Zubeldia até, na verdade, o Max Cubeiras, faz uma alteração, tira o Luciano, coloca mais o meio-campista do Alves, né, que é o meio-campista ofensivo. Então era um time muito ofensivo até do São Paulo na partida de ontem, nada medroso. E contra o Aliança também, né, Bernardo? Porque contra o Aliança, ele decide escalar pela primeira vez o Lucas Ferreira como titular, muda o sistema. A única coisa que ele fez foi deixar o Ferrares como lateral e tira o Cédric. Mas ele entra já com os dois, com Ferreira, eu chamo de Ferreirinho e Ferreirão. Ele já entra com Ferreirinho e Ferreirão, e aí Luciano e Caleri em vez de Luciano e André, né? E aí, na hora da troca, de repente, na troca tão polêmica do Wendel, se ele tivesse o Eric, que mandaram embora para o Vitória, o Michel Araújo, o William Gomes, qualquer um desses poderia entrar, ele não tem mais. Né? Então, eu acho que essa... Enfim, mas qualquer coisa que ele faça agora está muito marcado, né? Então, e acho que tem essa parte da... E ontem também vi, acho que é uma cobrança de desempenho e tal, por um time que não tinha muito o que entregar, já que ele estava jogando sem Arboleda, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Oscar, Lucas, Caleri, e no intervalo sai Alisson e Luciano. Perdeu o Alisson no intervalo, principalmente o Alisson, né? Exato. O Plínio concorda com o Arnaldo e fala: tá todo mundo errado, Arnaldo, tá certo, estou com você, fica Zuba. O Gustavo, se me permite, Arnaldo, eu vou tomar a liberdade de dar uma resposta aqui. Ele fala: gostaria de saber se você não acha que está exagerando em relação ao contrato dos colegas, está exagerando a imagem ruim da sua pessoa. O Gustavo, eu acho que nós, assim, eu, quando faço as coisas do meu canal, eu não faço preocupado com colega nenhum, eu dou minha opinião. Eu tenho que ser honesto com as pessoas que me acompanham. Eu acho que é o caso aqui do Arnaldo do Tirano no canal deles, quando dão a opinião deles. Se os colegas pensam diferente, a gente tem que saber conviver com o contraditório, cara. Você imagina, todo mundo remando para o mesmo lado, fazer média um com o outro, preocupado com a imagem do canal. Minha imagem tem que ser boazinha. Cara, isso é nada jornalístico, na minha opinião. E também aqui, aproveitando, Arnaldo, você vai falar sobre isso certamente, só responder também a Areta Ferreira. Boa noite, sou do Rio, torço pelo Flamengo, pretendo ir ao Sansão, gostaria de saber onde fica o setor Arnaldo Tirone, se é seguro ir sozinha, se é um ambiente de família, né? Ou se é um ambiente hostil. Olha, eu vou te dizer, pode vir, te receberemos de braços abertos, é o ambiente mais tranquilo do estádio. Muitas crianças, de fato, gerações diferentes. É muito legal ali. O Tirone, que é o cicerone maior do setor, ele diz até a fileira onde a gente fica. E às vezes é curioso, porque volta e meia está com companhias diferentes e aparecem pessoas em todos os lugares. É lá na fileira W do setor Lacta. Podem aparecer que serão muito bem recebidos.